E nesses casos aqui que nós da Newfront temos, essa inteligência no nosso monitoramento, nas nossas ferramentas, né, na ação que é proativa e não reativa, né? Porque de fato a gente se preocupa e muito com isso, né? Eu costumo dizer, a gente vende isso, então eu não tolero isso, né? Nem como cliente, né? Imagina estando aqui dentro da Newfront, eu também não aceito isso como sendo parte do time da Newfront. E aí, para os casos, né, que nos nossos clientes temos lá um proxy em cada cliente, como é que a gente faz a gestão disso, isso se comunicar? Conta um pouco de como isso tudo se conversa e como é que é apresentada essa informação para nós aqui, até onde a gente vai. Certo. Então, a gente começa, né, instalando o agente no host que a gente quer monitorar. Tanto no nosso ambiente, que a gente monitora as nossas VMs, quanto no ambiente de clientes, que a gente monitora os hosts físicos dele. Além do host, também a IPMI deles, às vezes, né? Então, a gente tem esse agente vai ficar ali coletando as informações, coletando as métricas, e ele envia para o proxy. O proxy é um banco de dados local, ele fica ali e fica sincronizando com o nosso servidor, certo? Então, a informação vem do agente para o proxy, do proxy ele vai para o nosso servidor. A gente faz isso para não ficar muita comunicação e muita requisição entre agente e servidor, certo? A gente usa esse proxy, a gente precisa dele, pois senão seria inviável ter um servidor com poder computacional que vai comunicar com as centenas, milhares, na verdade, de agentes que a gente administra, né? E não somente eu acho que o poder computacional, mas eu acho que o serviço, quanto mais clusterizado, mais balanceado, mais paralelizada essa carga, mais eficiente é, né? Claro, a gente minimiza os pontos de falha. Porque nesse caso, né, vendo a quantidade de ativos, de serviços monitorados aqui na nossa central, se nós tivéssemos um único servidor centralizado ou todos os agentes conversando apenas com a nossa infraestrutura, nós estaríamos botando em risco o monitoramento de todos os nossos clientes, né? Que nós aqui monitoramos e prestamos este serviço, porque uma vez que um proxy é isolado de um caso, de um cliente, e mesmo assim, se ele parar a comunicação, ele vai ficar coletando, né, e vai nos mandar depois essa informação. Então, isso é uma estratégia boa de descentralizar e funcionar melhor o sistema, né? Claro, com certeza. A gente faz também um monitoramento para entender como está a saúde desses proxies, né? A gente, beleza, clusteriza, mas não é porque clusterizou, porque está lá no ambiente que tá apenas nos repassando as informações que a gente não vai cuidar da saúde dele também. Esse proxy, ele tá com esse processamento, ele tá com essas informações. Então, existe um agente instalado na VM que roda o proxy para a gente garantir que o funcionamento dele está correto e vai continuar correto. Legal. Uma das questões, eu falando um pouco como usuário, né, e também como parte da gestão, muito eu utilizo das informações que vêm do nosso monitoramento ou dos nossos monitoramentos para tomada de decisão e também levar informações precisas para a tomada de decisão dos nossos clientes, né? Então, no momento que nós apresentamos aqueles indicadores mensais aos nossos clientes, que é formalizado, né, de forma visual, aqueles gráficos, aquela previsibilidade baseada num threshold definido, que a gente entende muitas vezes como risco ou um ponto de melhoria lá, ele vem do monitoramento. Claro. E aí também entra uma questão muito interessante, que é o ajuste fino para entender qual que é o ambiente ok e qual que é o ambiente que está com algum problema ou que precisa de alguma tomada de decisão, né? Então eu posso, quando cair um pacote eu quero que me avise, mas aí vai cair um pacote e vai alertar, esse erro vai se tornar tão frequente que ele vai passar a ser ignorado. Aí você vai ter que... Então a gente tem que definir quais são as métricas que realmente valem a pena serem monitoradas. E daí que entra a diferença de monitoramento para observabilidade. Não apenas puxar todas as métricas e tomar decisões apenas em cima disso, mas puxar as métricas
e saber quais são importantes para as tomadas de decisões e quais não são tão relevantes assim. Porque de fato senão vai virar sujeira, né? Exato. Porque eu acho interessante essa gestão disso, a configuração correta disso, porque se você tem muito alerta de sucesso, você ignora os alertas de problema. Eu sou contra alertas de sucesso, tá? Falando de monitoramento, de informações de logs. Eu prefiro armazenar logs de sucesso, centralizar ou na ferramenta ou em uma ferramenta que vai controlar só auditoria e logs e focar em apenas logs de problemas baseado já na configuração, nos thresholds, em toda a parametrização que foi feita, porque se é muito fácil de você ignorar em meio a muitos logs de sucesso um log de problema. Eu não sei se você acha disso. Essa é a minha percepção, mas eu acho que o log, muitas vezes, do problema e depois resolução é muito melhor do que sucesso. Isso a gente vê muito em questões de backup, tá? Rotina de backup executada com sucesso. Legal, mas quando o backup dá falha, ele também manda e-mail. Eu prefiro focar num relatório gerencial, num arquivamento de informações de mensagem de sucesso e notificar o cliente apenas mediante um erro, que ele não vai ignorar. Claro, com certeza. A gente já pegou casos, né? De que, vinha mensagem de sucesso, sucesso, sucesso. O cliente apenas lia a de sucesso. Quando deu a de falha, ele não conseguiu, porque ele já estava tão acostumado a ignorar as mensagens, elas caíam todas na mesma caixa dele. Ele, essa caixa aqui, todo dia cai e-mail, todo dia sucesso, não vou olhar mais, né? A gente já viu o caso assim, daí a gente olhou, não, para nós vem só a falha, para ele vem só o sucesso. E a gente recebeu, falhou aqui, a gente foi lá, conversou, mostrou, entende? Alguns ainda insistem em colocar sucesso para todos os backups, né? Sim, a escolha dele daí, né? É a escolha do cliente, né? A gente não... É a decisão dele. Mas fica muito mais fácil, fica muito melhor de separar e entender o que é importante quando vem alerta de falha e não alertas de sucesso, porque é o esperado. Eu durmo de noite, acordo de manhã, caso contrário, eu espero, caso eu não seja avisado do contrário, eu espero que de noite todos os backups tenham corrido normalmente, porque é assim que é para ser todos os dias, né? Agora, se eu vou pegar e ler 20 mil mensagens de sucesso, por quê? É o esperado. Eu quero ler aquela mensagem de erro quando aparecer, né?